calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que os que vinham atrás também caíssem sobre ele. Neste caso, aquela parte da coluna tinha que parar e esta se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo e choviam coronhadas sobre os companheiros para que se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeitos teriam sobre a respectiva fileira essas repetidas perturbações, e por isso tanto menos se teria de ficar parado para então alcançar os outros na corrida, a despeito dos pés doloridos. Por isso me dava por satisfeito porque podia, como médico e psiquiatra honorário do Sr. Capo, marchar ao lado dele na primeiríssima fileira e por conseguinte em ritmo uniforme. Isso para não falar de outras vantagens adicionais. Quando da distribuição da sopa do meio-dia, enquanto ainda havia sopa, o Capo, ao chegar a minha vez, mergulhava a concha mais fundo no barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, esse Capo, um ex-oficial, teve a coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como bom trabalhador. Pouco adiantou, porém, mesmo assim, mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte, o Capo contrabandeou-me para outro comando de trabalho. Com esse episódio, relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta, não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que acompanha tudo isso. Naquela ocasião, o sangue subiu-me violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. Um indivíduo. Devo reconhecer que essa observação posterior perante os companheiros que me rodeavam me aliviou de certa forma, embora pareça infantil. Um indivíduo tão ordinário, de aspecto tão brutal, que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não teria deixado entrar nem na sala de espera. Entretanto, havia também capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar nossa situação, ao menos no local da obra. É verdade que também eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal, em menos tempo, renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitavam nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática, era menos ainda. De que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares igualmente levados para campos de concentração ou logo executados em câmaras de gás, que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte, diariamente, a qualquer momento, etc., etc. Certa vez dei-me até ao luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole. Se o senhor aprender comigo a fazer punções cerebrais em poucas semanas, assim como eu estou aprendendo a trabalhar com terra com o senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ao que ele sorriu. A apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. Toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida, a própria e a do outro. Assim se podia ouvir-me repetidamente os companheiros dizerem, quando voltavam do local de trabalho ao campo à noitinha, numa exclamação bem típica: então passou mais um dia. Os sonhos dos prisioneiros. Compreende-se perfeitamente que naquela situação psicológica sem saída e sob a pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida psíquica parece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação psicanalítica entre os companheiros costumavam falar de uma regressão da pessoa no campo de concentração, de um retraimento a uma forma mais primitiva da vida psíquica. Essa primitividade dos desejos e anseios revela-se nos sonhos típicos dos reclusos,
Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, com tortas, cigarros e com uma banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas faz com que ela experimente a satisfação delas em sonhos primitivos de realização de desejos. Outra coisa é o efeito desse sonho sobre quem sonha, no momento em que desperta para a realidade do campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade do campo. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado, a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que, pessoalmente, sempre tive pena de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Nesse instante, assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar o companheiro do seu sonho. Pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente desta realidade. Fome. Diante do estado de extrema subnutrição em que se encontravam os prisioneiros, é compreensível que entre os instintos primitivos que representam a, entre aspas, regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observemos os prisioneiros de modo geral quando estão juntos no lugar de trabalho, no momento em que não estão sendo tão rigorosamente vigiados. A primeira coisa de que começam a falar é comida. Imediatamente alguém começará por perguntar ao colega que trabalha a seu lado na vala qual o seu prato favorito. Começam a trocar receitas e compor menus para o dia em que pretendem convidar-se mutuamente para um reencontro futuramente, depois de libertos e de volta em casa. Esse assunto fascina-os tanto que não conseguem largá-lo antes do convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número, por exemplo, alertando os que estão na vala da chegada do guarda. Eu, pessoalmente, sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva, sobre comida. No campo, costumava-se chamá-la de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias muito intensas e carregadas de sentimento, quando ele já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira às reduzidíssimas rações e quantidades de calorias. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na área fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia, e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podiam ser 20 gramas de margarina, ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo, ou mel artificial, ou uma colher de geleia, etc., alternando a cada dia. Em termos de calorias, essa alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerando o pesado trabalho físico, a exposição a temperaturas abaixo de zero com agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes que estavam sendo, entre aspas, poupados, que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria sua própria vez.
Afinal, o grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas, baseados nos quais se podia prever com boa margem de segurança o tempo de vida que ainda restava para alguém. Esse não vai muito longe. Ou, esse vai ser o próximo. Era o que segredávamos um ao outro. À noite, quando matávamos os piolhos antes de nos deitar, víamos nosso corpo nu e cada qual ficava pensando consigo mesmo. Na realidade, este corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana. Uma massa cercada de arame farpado, comprimida em algumas cabanas de chão batido. Uma massa da qual diariamente apodrecia certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva de pensamentos sobre comida ou sobre certos pratos favoritos, pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperassem ansiosamente pelo tempo em que pudessem alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente, não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente acabasse aquela situação indigna para um ser humano de não conseguir mais pensar em outra coisa senão comer. Quem não passou por isso dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos da força de vontade que se desenrolam na pessoa do faminto. Não é fácil imaginar o que significa estar na vala, empunhando a picareta e ficar sempre atento à espera da sirene indicar 9h30 ou 10 horas, ou da pausa de meia hora ao meio-dia com a distribuição da merenda, na época em que ainda havia merenda. Ficávamos perguntando repetidamente as horas ao capataz, caso não fosse pessoa intratável, ou mesmo a passantes civis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa, com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos de frio, quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca, para então, num último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nesta manhã havíamos jurado aguentar até o meio-dia. Nosso tempo era tomado por intermináveis discussões sobre a conveniência ou não de comer aos poucos, ao longo do dia, a minguada ração de pão que nos últimos tempos era distribuída apenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de comer tudo de uma vez assim que recebido. Isso teria duas vantagens. Deste modo, matava-se o pior da fome, ao menos uma vez por dia, se bem que por pouco tempo, e, em segundo lugar, eliminava-se a possibilidade de roubo ou perda da ração. O partido contrário, por sua vez, dispunha de outros argumentos. No que tange a mim, acabei me convertendo a esse segundo grupo. Tinha para isso as minhas razões pessoais. Durante as 24 horas diárias no campo de concentração, o momento mais terrível era o despertar. Os 3 apitos estridentes que davam a ordem de levantar nos arrancavam sem dó nem piedade do sono da exaustão e de ansiosos sonhos, ainda em plena madrugada. Chegava o momento de enfrentar a luta com os sapatos molhados, nos quais mal e mal se conseguia enfiar os pés feridos e inchados pelo edema da fome. Nos primeiros minutos de vida acordada, começavam as lamúrias e as imprecações contra objetos, como, por exemplo, os arames usados para substituir os cadarços, mas que de vez em quando acabavam quebrando, até que se ouvia companheiros de muita fibra chorarem como crianças porque, doravante, tinham que sair descalços rumo ao local de formatura, carregando nas mãos os sapatos demasiadamente apertados por causa da umidade. Nesses minutos terríveis, eu tinha um mísero consolo, tirar do bolso um pedacinho de pão guardado da noite anterior e mastigá-lo, entregue a esse prazer. Sexualidade. A subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso na segunda fase de sua adaptação interior à vida do campo de concentração elevem para o primeiro plano de consciência o impulso de alimentação. Provavelmente é também um estado de subnutrição que explica o fato de um instinto sexual de modo geral não se manifestar.
Exceto o efeito de choque inicial, somente assim é possível compreender aquilo que surpreende o psicólogo nesse aquartelamento maciço de homens. Em contraste com a vida em outros alojamentos em massa, quartéis e similares, não ocorre aqui qualquer depravação sexual. E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas quanto ao objeto, em sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em sonhos. Ausência de sentimentos. Na maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida, constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a esse interesse exclusivo. Assim se explica a ausência absoluta de sentimentos por parte do prisioneiro quando avalia os acontecimentos. Quando ainda era inexperiente, tomei consciência dessa frieza de forma drástica, ao ser transferido de Auschwitz para um campo filial em Dachau, na Baviera. O trem, que transportava cerca de 2.000 prisioneiros, passava por Viena. Cruzamos por uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava de frente ao beco em que está a casa onde nasci e na qual vivi décadas inteiras da minha vida até o momento em que fui deportado. Éramos cerca de 50 homens num pequeno vagão de prisioneiros que tinha 2 pequenas aberturas com grades. Apenas alguns de nós podiam sentar-se no chão, enquanto os demais eram forçados a ficar de pé horas a fio. Estes, geralmente, se apinhavam junto às aberturas. Eu também era um deles. Aquilo que pude entrever da minha cidade natal, por entre as cabeças à minha frente e através das grades, pondo-me na ponta dos pés, tinha para mim um aspecto fantasmagórico ao extremo. Todos nos sentíamos mais mortos que vivos. Supunhamos que o transporte se dirigisse para Mauthausen. Por isso achávamos que não viveríamos mais que 1 ou 2 semanas em média. Enxergava as ruas, praças e casas da minha infância, da minha terra natal, era um sentimento bem nítido, como se eu já tivesse morrido, como um morto olhando do além, um fantasma a contemplar essa cidade de aspecto fantasmagórico. O trem parte da estação depois de longas horas de espera. Agora vem o beco, o meu beco. Começo a implorar como um mendigo. Os que estão à minha frente são jovens, embora já tenham atrás de si muitos anos no campo de concentração, razão porque uma viagem como aquela representa para eles uma rica safra de novas impressões e experiências, de modo que ficam espiando com muita curiosidade pela abertura. Peço-lhes que me deixem passar à frente por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio bruscos, meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam o meu pedido, que é quitado com a observação. Quantos anos você viveu ali? Bom, então já viu o suficiente. Política e religião. A falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos no campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Tudo mais, necessariamente, parece um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isso dá origem a um retraimento ante todas as questões intelectuais e culturais de todos os interesses mais elevados. De modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural. A parte desse fenômeno mais ou menos geral, existem apenas 2 áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política, o que não é de surpreender, e segundo, a religião, o que não deixa de ser notável.
No campo de concentração, todos discutem política quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante, sobre a situação militar do momento, etc. Como, porém, a maioria deles se contradiz, havendo uma rápida sucessão de boatos incoerentes entre si, eles representam mais uma contribuição para a desgastante guerra de nervos que se processa na alma dos prisioneiros. Com frequência cada vez maior, eram desfeitas as esperanças de um breve fim da guerra, despertadas pela maioria dos boatos otimistas. Alguns acabavam caindo em desespero definitivo. Justamente os otimistas incuráveis, entre nós, eram os que mais nos enervavam. O interesse religioso dos prisioneiros, quando surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam com a vitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante neste sentido devem ter sido as preces e os cultos improvisados no canto de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. O tifo exantemático que atacou, como se sabe, quase todos os reclusos no inverno e na primavera de 1945, acarretou grande mortandade entre os doentes extenuados que faziam trabalho forçado até não poder mais, pessimamente alojados, geralmente sem receber nenhuma assistência médica. Alguns dos sintomas dessa doença eram muitíssimo desagradáveis, uma repugnância quase que insuperável por qualquer bocado de comida, o que representava uma ameaça adicional para a vida, e ainda os terríveis delírios. Para escapar deles, fiz o mesmo que muitos outros. Procurei manter-me acordado a maior parte da noite. Por horas a fio, fazia discursos mentalmente. Por fim, passei a reconstruir com rabiscos estenográficos, em minúsculos pedaços de papel, aquele manuscrito que tive que jogar fora antes da desinfecção em Auschwitz. O caso mais angustiante de delírio, entretanto, foi-me relatado a respeito de um companheiro que, sabendo-se próximo da morte, quis orar, mas não conseguiu articular palavras, transtornado pela febre. Uma sessão espírita. Vez por outra, podia surgir também um debate científico no campo de concentração. Certa vez presenciei algo que, embora me fosse, de certa forma, afim do ponto de vista profissional, eu jamais conhecera na vida normal. Uma sessão espírita. O médico-chefe do campo, que teve o palpite de que eu era psicólogo profissional, convidou-me para uma reunião altamente secreta no pequeno compartimento em que morava, na enfermaria. Reuniu-se ali um pequeno círculo no qual também se achava, em flagrante infração do código, o suboficial de saúde de nosso campo. Um colega estrangeiro começou a conjurar os espíritos numa espécie de reza. O secretário da enfermaria estava sentado frente a uma folha de papel em branco, devendo segurar um lápis sobre ela sem nenhuma intenção consciente de escrever. No curso de 10 minutos, ao fim dos quais a sessão foi interrompida com a alegação de terem falhado os espíritos ou o médium, seu lápis foi traçando lentamente algumas linhas sobre o papel, as quais podiam ser claramente decifradas como vai ver. Afiançou-se que o secretário jamais aprendera latim, tampouco teria ouvido as palavras vai victis, ai dos vencidos. Se alguém me perguntasse, eu diria que, sem saber, ele já devia ter ouvido essas palavras alguma vez em sua vida, assim como também a respectiva tradução. E a nossa situação de então, poucos meses antes da nossa libertação, ou seja, do fim da guerra, ensejava ao espírito do seu inconsciente, pensar justamente nessas palavras.
a fuga para dentro de si. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo das circunstâncias e a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil situação externa no campo de concentração de forma, sem dúvida, dolorosa. Esta, não obstante, terá para elas efeitos menos destrutivos em sua existência espiritual, pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Essa é a única explicação para o paradoxo de, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida num campo de concentração do que as pessoas de natureza mais robusta. Para tornar esse tipo de experiência mais ou menos compreensível, vejo-me outra vez obrigado a reportar-me a coisas pessoais. Recordo-me de quando saíamos do campo de manhã cedo, marchando rumo à obra. Ouve-se uma voz de comando. Grupo de trabalho Weingut, marchar, esquerda, 2, 3, 4, esquerda, 2, 3, 4, cabo de fila, lateral, esquerda, 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 boinas fora. Esses são os brados que a memória faz ressoar em meus ouvidos. Ao grito de boinas fora, passamos pelo portão do campo. Os refletores estão focados sobre nós. Quem não marchar ereto e bem alinhado na fileira de 5 homens pode contar com um pontapé. E haverá algo pior para quem, pensando em se resguardar do frio, ousar cobrir de novo as orelhas com a boina antes que a voz de comando o autorize. Prosseguimos na escuridão aos tropeços sobre as pedras e longas poças d'água na zona de acesso ao campo. Os guardas de escolta ficam berrando e nos espicaçam com a coronha de seus fuzis. Quem tem os pés muito feridos dá o braço ao seu companheiro ao lado, cujos pés doem um pouco menos. Mal e mal trocamos alguma palavra. O vento gelado antes de nascer o sol não o permite. Com a boca escondida atrás da gola da capa, o companheiro que marcha ao meu lado murmura de repente: se nossas esposas nos vissem agora, tomara que estejam passando melhor no campo de concentração em que estão. Espero que não tenham ideia do que estamos passando. E eis que aparece à minha frente a imagem da minha mulher. Quando nada mais resta. Enquanto avançamos aos tropeços, quilômetros a fio, vadeando pela neve ou resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhum de nós pronuncia uma palavra a mais, mas sabemos neste momento que cada um só pensa em sua mulher. Vez por outra olho para o céu onde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte em que assoma a alvorada por trás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva, que eu jamais conhecera antes na vida normal. Converso com minha esposa, ouço-a responder, vejo sorrindo, vejo seu olhar como que a exigir e animar ao mesmo tempo. E tanto faz se é real ou não a sua presença, seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada. A verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia e em fé humana. A redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos,